Mas encontramos também um outro argumento que é defendido, dizendo que as mulheres, por serem mulheres, não podem ministrar a ceia. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque Jesus era homem e ele ministrou a ceia. Então tem que ser homem, tem que ser sacerdote apenas, não pode ser sacerdotisa. Eu quero relatar aqui que nós estamos na nova aliança e temos uma diferença que quando lemos o capítulo 11 do apóstolo Paulo, capítulo 11 da 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo vai nos trazer uma nova imagem. Ele cria um novo tempo, um novo consenso da ceia do Senhor. Ele deixa para trás toda aquela figura do Jesus histórico. Que Jesus realizou a ceia na primeira pessoa, sim. Ele disse, este é o meu corpo que será entregue por vós. É a primeira pessoa, este é o meu corpo. O apóstolo Paulo agora deixa o Jesus histórico e ele cria uma outra esfera, uma outra dimensão, porque o apóstolo Paulo era aquele homem que Deus usava para o futuro. O apóstolo Paulo já estava pensando muito mais na frente, a longo tempo. E ele espalhou, ele criou a ceia para que os gregos, as comunidades gregas da época, pudessem ministrar e se espalhar para todos os gentios. Porque quando Jesus ministrou a ceia, ele ministrou para os seus discípulos, que eram todos judeus. Agora o apóstolo Paulo está trazendo para os gentios, para o mundo todo. Ele sabe muito bem da tradição daquela ceia de Osíris, da mitologia também grega, a qual havia o cálice, onde o vinho era misturado com sangue ali, porque era o cálice do amor, daquela amarração do amor, que eu não vou entrar aqui nesse contexto, mas quem quiser se informe sobre essa história dessa ceia de Osíris, que vai entender muito melhor. Agora, se você quer que nós façamos vídeo, coloca aí, deixa aí seu comentário e nós podemos fazer. O apóstolo Paulo já está difundindo para o mundo gentil, para o mundo de então, um novo modo de ministrar a ceia, de celebrar a ceia. Obedecendo ao mandato de Jesus, sim. Ele trouxe da primeira pessoa, ele deixou o Jesus histórico de lado. E ele trouxe o Jesus divino agora para o cerimonial da ceia. Ele deixou o Jesus histórico lá nos anos 30, quando Cristo foi crucificado, e agora ele trouxe para esse novo tempo, espalhando, difundindo para todos os gentios o Jesus divino na terceira pessoa. Então, naquela época, quando o indivíduo ele se sentava à mesa, ele orava ou rezava, agradecendo a Deus o alimento, agradecendo a divindade, era porque esse indivíduo estava no patamar melhor, no patamar mais elevado de sua consciência com o divino. Então o apóstolo Paulo está dizendo isto, quando ele diz ali, no versículo 28, examine-se, pois o homem, ele está falando do gênero humano. Ele está falando do gênero humano, homem e mulher, como gênero, dizendo, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A terceira pessoa, o sacerdote, ele está agradecendo a Deus, ele está agradecendo a divindade, que no caso é o Jesus divino. Ele está agradecendo a essa divindade, a esse Jesus divino, por fazer parte desse corpo místico. Ele está agradecendo a Deus pelo alimento. Ele está num patamar mais elevado. E como é a terceira pessoa, não é o corpo dele, que no caso de Jesus era o seu próprio corpo, que havia sido entregue. Mas aqui nós encontramos a terceira pessoa. Não é o corpo dele, é um
corpo representativo, quando nós participamos da ceia, é um cerimonial de memórias. Nós participamos de um cerimonial de memórias. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então é o terceiro problema que foi resolvido. O primeiro problema de 1 Coríntios, onde encontramos o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres precisam ficar caladas, igual está em 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma carta atribuída, é uma carta deuteropaulina, atribuída ao apóstolo Paulo, porém, ela é escrita já no século II. O apóstolo Paulo, ele viveu, ele foi contemporâneo. Ele foi contemporâneo dos discípulos e de Cristo. A carta a partir do século II foram cartas escritas por outras pessoas, porque nós não podemos afirmar a real autoria dos evangelhos e nem das cartas também. Foram cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Agora sabemos que ele tem 7 cartas autênticas. E se você quer que nós façamos também um vídeo sobre essas cartas autênticas, cartas deuteropaulinas e tudo isso aí para que você possa entender melhor esse contexto do Novo Testamento, deixa também no comentário, faça o seu comentário, porque estamos aqui, mas precisamos saber se você realmente está acompanhando e se há um interesse. Esse primeiro problema foi resolvido, esse versículo foram interpolações bíblicas. O segundo problema, nós encontramos lá em Romanos, que o apóstolo Paulo, ele delegou autoridade às mulheres. Até autoridade como apóstolo, como delegou a Júnia, aí, que está na história. E nós precisamos conhecer a história, o contexto histórico desta Bíblia Sagrada. E o terceiro problema é o problema da ceia, que as mulheres não podem porque Jesus era homem e só o homem pode. Então encontramos que isso aqui também é uma narrativa que não está no contexto claro das Escrituras, mas o apóstolo Paulo, trazendo para a terceira pessoa, ele está incluindo também as mulheres neste cerimonial. Podemos concluir que as mulheres podem e devem exercer qualquer ministério que Deus lhes delegar, que Deus lhes conceder. As mulheres têm toda a liberdade, biblicamente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido, vai lá, se inscreve. E se gostou deste vídeo, deixa o seu like. Eu te convido a estar comigo no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.